Olá, seja muito bem-vindo a esse pequeno vídeo de hoje, mas com um conteúdo muito importante. Eu quero, nessa tarde de hoje, trazer uma reflexão sobre a nossa vida conjugal, sobre o próprio casamento, sobre a vida do casal e o que a gente pode fazer para melhorar ou até mesmo corrigir aquele ponto que está em falha. Estou gravando esse vídeo porque depois de um atendimento me trouxe algumas reflexões sobre vida de casal e eu gostaria de compartilhar com você na tarde desse dia que eu estou gravando aqui no momento da tarde. 3 pontos importantes que nós precisamos alinhar, que nós precisamos refletir, que traz tantos desequilíbrios na vida de um casal. Bom, ponto número 1, e eu gostaria de falar sobre algo que é sobre intimidade, sobre cama de casal. Vamos lá? Falar sobre cama de casal, e eu estou falando sobre um lugar de, isso mesmo, intimidade. Aquele momento onde o casal, onde é aquele espaço, onde o casal, mesmo que ele não tenha uma relação sexual naquele dia, mas a partir do momento que ele vai para a cama com o seu parceiro, com a sua parceira, ele pensou na intimidade, ele pensou na relação sexual. Então, muitas vezes, esse casal, esse belo casal, ele permite que uma criança ocupe esse lugar de intimidade. Essa criança que já tem 3 anos, 4 anos, às vezes 5 anos, ainda dorme na cama desse casal. E se eu estou falando de um lugar de intimidade, que eu estou falando de um lugar que foi feita para que esse casal esteja junto, a partir do momento que eu tenho uma criança no meio, ela faz isso, ela afasta esse casal. Porque a cama do casal, o ambiente da cama do casal é para isso aqui. É para esse casal estar próximo. Para esse casal é um colocar a perna em cima do outro, jogar o braço por cima do outro, para que esse casal se encostar um no outro. E a partir do momento que eu tenho uma criança nesse espaço, isto não é possível. Então esse casal começa a viver uma desconexão a partir deste lugar chamado cama de casal. É o ponto que eu gostaria que você refletisse. Olha, sendo mãe de 3 filhos, eu sei o quanto meus filhos amavam vir para a minha cama e a cama do meu marido. Eles amavam, estavam dormindo lá no cantinho dele, na cama dele, quando daqui a pouco lá vinha meio sonâmbulo e quando via já estava na nossa cama. Gente, isso é natural que aconteça. Só não é natural a gente se acomodar e permitir com que isso se perdure anos e anos e essa criança ocupando a cama desse casal. Então pensem e reflitam sobre isso. Segundo ponto muito importante é quando nós não comunicamos as nossas necessidades, aquilo que a gente gosta e as nossas dificuldades. Muitas das vezes, o marido ou a mulher, ou até mesmo os dois, imaginam que o outro vai adivinhar aquilo que ele precisa. Vai adivinhar aquilo que ele gosta, vai adivinhar aquilo que ela quer, sabe? E isso não funciona desse jeito. Os nossos parceiros, as parceiras, eles não têm bola de cristal. E a gente precisa pensar sobre isso e nos colocar nesse lugar de comunicar as nossas necessidades, aquilo que eu gosto ou aquilo que eu não gosto. Porque muitas das vezes, quando isso não é comunicado, a pessoa só fala quando está em falta. Você não faz isso, você não me atenta a isso, você não se preocupa com isso. Mas do outro lado existe alguém que vai se defender e vai falar, mas você nunca falou que gostava disso. Você nunca falou que isso era importante. Então perceba que nós precisamos, nesse ambiente de casamento, nesse lugar de casal, nós precisamos comunicar as nossas dores, as nossas dificuldades, aquilo que gosta ou que não gosta. Terceiro e último ponto, tão importante quanto os outros, nós não entramos em acordos nas questões financeiras. Então vou te dar um exemplo. Muitas das vezes dentro de casa a mulher está precisando de um fogão de 4 bocas ou 6 bocas e só 2 funcionam. Então essa mulher está desejosa de comprar um fogão novo para essa cozinha. Só que de repente ela vê o marido chegar em casa com um aparelho de videogame. Gente, imagine o que isso não dá. Imagine a guerra e a confusão que isso não dá. Porque essa mulher ela vai falar, olha,
Eu estou cozinhando no fogão de 2 bocas. A comida está demorando o dobro do tempo para ficar pronta, porque o fogão não está bom. E você chega dentro de casa com um aparelho de videogame. Você chega com algo para poder jogar, para se distrair. E eu estou precisando de algo que é o necessário. Então perceba que quando o casal não alinha isso, olha, nossa próxima compra será o quê? Será isso em determinado tempo. Nós temos tantos meses para resolver essa questão. Depois que resolver essa, aí nós resolvemos a outra. Então alinhar isso é importante. Por quê? Porque se a gente não alinha as nossas necessidades, do outro lado é como se ficasse livre para resolver e fazer aquilo que quer naquele momento, que acha que é o prazer do momento, entende? Então são 3 questões pequenas, mas 3 questões muito importantes. Eu falei que estou gravando esse vídeo por causa de um atendimento que eu fiz e trouxe essa reflexão para você. Porque avaliando um casamento, muitas das vezes a gente faz uma análise e você vê problema de traição? Não, você não está vendo problema de traição. Você está vendo problema de violência? Violência doméstica, violência patrimonial, violência psicológica. Você não está vendo essa questão de violência, mas você está vendo questões na base, na estrutura desse casamento. E é por causa disso que eu estou gravando isso, para trazer a sua reflexão que o casamento, ele não acaba só por questões de traição, só por questões de adultério, sabe? O casamento não acaba só por questões de violência. O casamento também acaba com aquilo que a gente deixa de nutrir, com aqueles pequenos detalhes que a gente deixa de fazer, com aqueles pequenos investimentos que a gente não faz, sabe? Gente, casamento é lugar de investimento. E investimento fala daquilo que eu tiro de mim e coloco em algo. Por quê? Porque aquilo vai me gerar um benefício maior. Vai me gerar um retorno maior do que aquilo que eu estou investindo. Então, esse investimento, ele também demanda de tempo. E ele não vai ser igual ao que você vai receber da outra parte. Então, você pode investir de um lado e o marido investir de um outro. E vocês vão receber em doses diferentes. Vocês não vão receber em tamanhos iguais. Então, reflitam sobre isso. Porque às vezes a gente fala assim, a gente quer do mesmo tamanho. Ah, eu investi isso, então eu quero receber igualzinho o meu investimento. E às vezes o investimento ele vem de uma forma diferente, mas ele sempre vem. Ele sempre vem. Às vezes eu vejo um casal jovem e falam assim, olha, eu queria muito casar porque eu queria realmente descansar, sabe? Ter uma vida diferente. Eu queria mais leveza na minha vida. E eu cá comigo com os meus botões falo, nossa, tá iludido, sabe? Porque casamento não é lugar de descanso. E quando eu falo isso, às vezes algumas pessoas se assustam. Casamento é lugar de trabalho, é lugar de investimento, é lugar de não ficar acomodado. E quando eu falo isso, por quê? Porque a gente tem que fazer. Tem as demandas do dia a dia, tem as responsabilidades. Então, se eu entendo que casamento é lugar de descanso, eu não vou fazer nada. Eu não tenho compromisso com nada, então eu não vou fazer nada, então eu vou receber nada. Entende? Então, por isso que eu digo que casamento não é lugar de descanso, é um lugar de construção a 2, onde os 2 decidem construir juntos. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso, sobre esse vídeo de hoje, onde eu falo de uma forma talvez tão simples, mas de algo tão importante para que você possa alinhar e colocar em prática na vida 2. E que Deus te abençoe.